Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Está no ar mais um Sala de Prescrição, aquele programa que fala de tudo, inclusive de futebol. Minha introdução é o seguinte: o ano era 90 e eu estava conversando com o nosso convidado de honra. O ano era 90. Um Grenal, várias histórias. A história dele, uma história muito pródiga, uma história muito vitoriosa. E neste ano, neste episódio, era o último jogo dele pelo clube que ele vai dizer qual era, que era o Grêmio. E ele estava fazendo sua despedida do clube, havia sido negociado com um clube da Europa. E neste Grenal tem um lance onde ele pega a bola na intermediária, junto à sua área, ele zagueiro central, dribla todo o time e quase faz um gol que seria antológico, talvez na história do futebol mundial. E eu tô falando do Luiz Eduardo Quadros Lima, o grande zagueiro do Grêmio da final da década de 80 e início da década de 90. E aí, como tá? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre bom, como a Anchieta falou, é sempre bom falar do Grêmio, né? Principalmente pra gente que foi criada ali dentro. Me sinto honrado pelo convite, né? Quando me foi feito. Vamos falar disso aí mais um pouco. Acho que tem muita história. O Grêmio é sempre uma coisa muito farta de se falar, né? Com muitas vitórias, um clube grande, né? E a gente fica muito honrado quando recebe esses convites. A honra é toda nossa. Do lado do Luiz Eduardo tá o nosso psiquiatra, Dr. Ricardo Nogueira. E aí, Dr. Ricardo Nogueira? Não, e gremista, né? Então, quando a gente tá do lado de um ídolo, assim, né? O Luiz Eduardo era, naquela época, em 90, eu tinha quantos anos? Faz os cálculos. Faz os cálculos aí, né? A gente tinha orgulho, né, dos jogadores do nosso time, né? Então a gente participava de tudo, de treino, queria saber tudo, né? E o Luiz Eduardo tinha um carinho muito grande da torcida, porque era da base, né? Veio da base do Grêmio. Então a torcida tem esse carinho especial, né? Então foi um zagueiraço, né? Mas na época era um zagueiraço esguio, né, Luiz Eduardo? Era magrinho, né? E eu consideraria, se tu me ajuda, um zagueiro clássico, né? Nem tanto. Nem tanto. Né? Nem tanto. Às vezes a gente podia sair um pouquinho do normal, né? Mas eu aprendi muito com o Hugo, com o De Leon. Aprendi muito com ele, com o Luizinho do Atlético Mineiro. Eram duas pessoas que eu tinha como referência dentro do futebol. Mas dois craques, né? De Copa do Mundo, sim. né? Eram dois jogadores que jogaram o Luizinho na seleção brasileira e o De Leon na Copa do Mundo de 70, né? O Luizinho saía do campo, mesmo que tivesse o campo todo embarrado, nem as meias saía com barro, assim, de tanta classe que tinha no jogo. A gente lá de trás, eu do lado contrário vi ele jogar, depois tive o privilégio de ir jogar no Atlético Mineiro, né, e ter esse contato com ele, para mim foi fantástico, porque a gente trocava muitas figurinhas dentro do campo, né, mas nunca pessoalmente, assim, fora do campo. Isso foi uma coisa que me enriqueceu muito já no meu final de carreira. Mas deixa eu apresentar o nosso outro convidado, que já é figura carimbada aqui do programa, que vem para dar o equilíbrio, tanto pelo fato de ser colorado, mas pela sua inteligência. Precisa 3 para fazer o contrapeso de um. Dr. João Marcos Riso, e aí? É um prazer, muito obrigado pelo mais esse convite, né? E quando fala em ídolo, né? A gente sempre olha, por exemplo, né? Quando se fala, o Colorado, eu tenho raiva do Darley, né? Cara, eu tenho admiração por ele, né? Claro. Era o que dava o equilíbrio entre os dois times, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção no Luiz Eduardo é que ele veio da base para substituir um ídolo do Grêmio, que era o De Leon,
né? Que foi o que aconteceu. E nós não tivemos essa sorte quando o Figueroa saiu, né? Ficou um vácuo por muito tempo. Claro, depois teve Mauro Galvão, teve vários que supriram da base, né? Então, eu me lembro direitinho, assim, do Luiz com essa coisa de ser fruto da casa, né? Pegando o lugar de um grande ídolo, né? Que é um cara que nós jamais, colorado ou gremista, vai esquecer do De Leon, né, cara? Sim, o De Leon é campeão da Libertadores e campeão... Ele foi campeão da América, campeão da Libertadores e campeão mundial. Campeão mundial. E com mais de um time. Sim, com mais de um time. É uma das coisas mais e tem aquela fantásticas, imagem dele com a taça com sangrando. A taça sangrando, né? Sangrou por causa de um parafuso. Foi. Né? Mas deu a imagem. Não, aquela imagem deu do sangue guerreiro, né? Minha primeira pergunta, como é que foi tu entrar no lugar dele? Foi uma coisa que veio vindo ao natural e quando tu assumisse a posição foi tranquilo? Ou foi uma coisa mais às pressas e que deu um peso nessa vacância? Não me deu peso porque assim, a gente já treinava junto, né? Então eu sempre procurava estar perto dele, né? Pedir algumas orientação normal de quem está subindo, de quem quer tá vendo o seu ídolo ali, então tu vai pedindo informação, o que eu posso fazer para melhorar aqui, ali, aquelas coisas todas. Então quando ele estava para sair, o Hugo tinha um problema no tendão de Aquiles. Mas tu já sabia que Já. seria... Mas na época ainda tinha outros jogadores que faziam parte do grupo de amizade do grupo principal do Grêmio. Eu não fazia parte daquele grupo. Então era uma parte que era difícil para mim. Eu sabia que às vezes tinha mais condições de jogar mais do que o outro, mas como fazia parte do grupo de amizade, o treinador também era daquele grupo, então eu já afastava isso aí. Eu saí 2 vezes do Grêmio, pedi para ser emprestado, para mim aprender um pouco mais, né, para quando eu voltar eu ter uma coisa que o jogador que trabalha, que joga em equipe grande não tem, que é a experiência de tu viver na dificuldade que é o interior. E eu saí 2 vezes, e na segunda vez que eu saí, o pessoal fala, não sai, Luiz, não sai, porque agora acho que chegou a tua vez. Eu falei, não, eu vou sair porque eu acho que ainda tem muita gente aqui. E sair, para mim, foi maravilhoso. E quais os clubes que tu foste? O Inter de Lages, com 18 anos, e depois eu fui pro Inter de Santa Maria com 23. E aí essa minha volta, que foi que me deu essa bagagem tudo para mim aprender, né, coisas que eu não sabia que o interior poderia te ensinar, que era dificuldade. Dificuldade é questão de material, dificuldade é questão de bola. Coisa que nos times grandes tu não tem. E eu aprendi isso. Então, quando eu voltei de lá, eu já voltei com outra cabeça, com outro pensamento. E quando o Hugo me falou, chegou isso em outubro, o Hugo chegou para mim e disse assim, Luiz, final de ano, vai terminar em outubro, outubro vai terminar meu contrato, e eu quero te ver jogando. E eu falei, tranquilo, quando tu achar que eu posso, não tem problema nenhum. Aí foi um jogo do Campeonato Brasileiro aqui, ele chegou para mim assim, vou te dar uma chance. Grêmio e Curitiba, de uma quarta-noite, 5-0 pro Grêmio, eu fiz o 5º gol. Começou com o pesão direito. Daí ele começou, aí chegamos depois do jogo, estava no vestiário, e ele chegou para mim, vou te dar mais outra chance, mais um jogo. Eu falei, bom. Grêmio e Joinville, num sábado à tarde, 1-0 pro Grêmio, gol meu. Aí eu fiz uma partida espetacular. Aí ele falou, tá pronto. Tô tá tranquilo. Pronto, posso ir embora. Quem era o técnico na época? O Orlando Fantoni. Fantoni. Aí ele chegou, aí o Grêmio falou que já estava pensando em trazer um outro jogador estrangeiro, um uruguaio, um argentino, o que era. Ele foi na televisão, na rádio e falou, não precisa não, já tem um aí. E é da casa. E ali foi indo, cara. Foi ele mesmo que te indicou, Ele então, mesmo como que indicou.
Devo isso a ele, não só isso, mas um monte de coisa. Pô, né? que bacana isso. Isso, e a força da liderança dele, né? Ele dizia, Sim, tu vai sim, jogar, sim, né? sim, Quer dizer, sim. não... Não, Ele tinha mesmo, esse tipo de coisa. Líder positivo. E essa tua entrada no Grêmio, lá na categoria de base, aconteceu quando e como foi isso? Na realidade, eu não queria, né? Me trouxeram ali. Cara, eu fiz teste no Grêmio 5 vezes. Eu passei as 5 vezes. Tu era daqui mesmo? Não, eu Porto sou Alegre? Dom Pedrito. Dom Pedrito. Eu vim de Dom Pedrito pra cá pra estudar, fazer veterinária e voltar pra lá. Porque eu sempre gostei do campo, de lidar com bicho, né? Pô, E tu aí- ficou no campo. Fiquei no campo, mas diferente. E às vezes lidando com bicho. E era fazer, me formar aqui em Porto Alegre e voltar pro interior. Esse sempre foi o meu... Esse a era minha- o teu, era tua o meu filosofia norte, de vida, meu estava norte. Meu tudo norte era tava programado tudo para isso. programado. Se não desse essa opção, a outra opção era militar na base aérea. Então, meu primeiro emprego que eu consegui em Canoas foi perto da base aérea de Canoas. Então, eu já via os militares passando. Todo dia eu falei, tá aqui o meu caminho. Aí, por cargas d'água, uma sexta-feira, o pai do Regis, quarto zagueiro que jogou do Inter, o Regis é meu sobrinho. Foi, vem cá, vamos jogar bater um futebolzinho de salão. Eu falei, não, vou embora pra casa. Não, depois eu te deixo em casa. Mas um guri, 15 anos, vai jogar contra os caras mais velhos, né? E aí cara, eu fui lá, brinquei lá com os caras e acabou, tem que levar. Aí eu fui no Grêmio, passei no teste, fiquei um mês e não quero mais. Não era questão de não querer a gente até É que quer, tu né? tinha o teu objetivo. Não, eu também. tinha um objetivo e outra que família pobre. Então eu não tinha como, eram 4 passagens, eu morava em Canoas. 2 para vir e 2 para ir. Então eu largava, Era eu vinha só um despesa, tempo, né? só despesa. Eu vinha um tempo e parava, Aí na quinta vez, o seu Paulo Lumumba chegou para mim e disse assim, por que tu vem aqui, aí depois tu vem um mês e depois tu para. Daí eu expliquei para ele a situação. Aí me prenderam lá no Olímpico. Vai morar aqui. Não, e o bom, né, que naquela época a base ficava junto com o profissional, né? Então sim. tu via que eram os guri bom. Não, e não era só isso. Eles viam os profissionais. Também, Sim, a gente né? treinava com eles. Então tu te E empolgava. agora é... Não. Agora é Eu trabalhei na base do Grêmio, fui treinador da Sub-20 lá. Ainda estava na época do Renato, né? E eu saí porque eu não tinha relação com o Renato. A gente andou meio se estressando uma viagem na Europa e aí eu pedi para sair da 20. Então, quando ia o time da 20 para treinar contra o profissional, só ia o time, a comissão técnica não ia. E ainda tinha que esperar, os jogadores tinham que esperar os profissionais entrar em campo primeiro e eles entrar por um outro portão. Não sei como está agora com o Felipe Humano, o Felipe já é mais da base, já está mais acostumado com isso. Mas antigamente não era fácil. E aí como é que tu vai incentivar o guri? É que é muito difícil hoje, até porque todos os meninos têm empresário, né? Eu convivi com um menino lá de 15 anos, que os meninos já saturados já daquilo ali, né? Menino que levanta, tá em casa, eu vou te dar um exemplo. Caso do Natan Fernandes. Natan levantava e já tinha um cara filmando ele. Jean-Pierre. É a mesma coisa. Cauô Kelvin, mesma coisa. O Mac agora é a mesma coisa, o Thiaguinho é a mesma coisa. Tira toda a espontaneidade. E liberdade do menino, não tem graça. Não tem graça. Ele não tem infância, né? Não tem. Né? Não, eu tenho menino desses, alguns desses meninos já sustentam os pais. Sim. Nossa, que coisa, né? Que responsabilidade, né? Que depende dele. Como é né? que fica a cabeça de uma criança? Não, desnorteia. Eu teve uma situação de um menino do Inter, não estou recordando o nome agora, quando ele foi fazer o contrato de maioridade, que é dos 18 anos para cima, né? Aí falou, não quero mais. Sabe onde é que acontecia isso, Luiz Eduardo? Na natação, cara. A natação não tem nem um quinto, nem um décimo do glamour financeiro do futebol, mas as crianças,
tinha um roteiro de testes, de roteiro físico, de horários, de tudo, que eles eram alijados do convívio que eles tinham com os colegas, as crianças, outros. Aí tu acordar todos os dias, 4h30, 5 horas da manhã, cara, submeter aquilo, depois tu tem escola, depois tu volta a treinar. E treinamento das antigas, né? Do cara te xingando, te colocando para baixo, né? O treinador e tal. A maioria não vinga. Não quer aquilo para a vida deles. Chega um ponto que estaciona. Cansa. Acontecia muito disso e acontece no tênis. Eu ia te falar do tênis. Né? Chama da e Capriati. O tênis é pior porque tem o quê? Lesões, cara. Lesões. E o problema também de alimentação. Tudo, então, por tudo, exemplo, uma tudo. menina, adolescente, assim, criança, que quer comer sorvete, mas não pode comer sorvete. Não pode. Entendeu? Porque ela é atleta de alta... E parece que é isso que está tirando a espontaneidade do futebol. Que está acontecendo isso, né? Que nem eu digo assim, eu trabalho com base já há bastante tempo. E quando meu primeiro convite que eu tive, eu primeiro comecei com um profissional. Daí eu vi que era muito difícil. Já está viciado esse ciclo. Aí eu comecei a trabalhar com base. Aí quando eu tive o primeiro convite, eu falei, primeiro eu tenho que me preparar para saber como é que eu vou trabalhar a cabeça desses meninos. Porque eles têm muitos problemas. Então a primeira coisa que eu fui fazer um cursinho de psicologia infantil dentro da área do esporte. Como é que tu aborda? Como é que eu ia, para poder entender a cabeça desses meninos, como é que é o processo deles que estão saindo às vezes do nada, aí daqui a pouco mais, e hoje é muito rápido, o futebol tá assim, né? Dá o estalo, daqui a pouco mais alguém te vê ali, diz assim, já o menino já pega a família e o menino já vai embora para a Europa. Eu tava olhando o jogo do Brasil e olhando o Estevão jogando. Sim. Né? Um adolescente, cara. É um menino, mas é um craque. Né? Mas hoje tá olha assim. O que é a ascendência. Hoje tá assim. Esse cara, há 5 anos atrás, onde é que ele estava? Mas é um craque, né? Não, esse é craque. Né? Mas pegando esse gancho, Luiz, a gente estava comentando anteriormente, estava contando um pouco da tua carreira e principalmente desse período que eu citei, que estava vendido e tal, e tu chegasse a dizer que o teu interesse naquele período ali era pegar os papéis, né? Porque, para quem não lembra ou para quem não sabe, isso foi antes da Lei Pelé, e o jogador ele ficava vinculado ao passe, né? Então ele ficava vinculado ao clube e ele não tinha uma liberdade enquanto profissional. Mas por outro lado a gente está discutindo isso agora, que o menino de 12, 13, 14, 15 anos ele já tem um monte de urubu em cima dele para levá-lo, porque sabe que ele vai poder ir. Tu que está acompanhando essa transição e principalmente que trabalha com a base, como é que tu enxerga isso? Tu acha que foi uma decisão acertada do nosso futebol? Tu acha que isso tem que ser repensado? Tu acha que essa evolução tem que acontecer ao natural, os próprios clubes ou pais ou atletas têm que se preparar para isso? Como que tu enxerga? Eu acho que num contexto geral, deixa eu só te dar um exemplo. Eu participei, depois de sair de treinador da 20, eu fui para a área de captação. Eu gosto muito disso. Aí eu fui fazer uma captação no Rio de Janeiro. Estava em Búzios. Só que a gente fazia a captação em Cabo Frio. E aí se juntavam as escolas, e aí vinham para ali e a gente selecionava os meninos. O Rio é um absurdo, a quantidade de jogador que tem. Os clubes lá não dão conta. E aí eu digo assim, eu quero subir no morro, eu quero que me levem no morro para me ver como é que é. Porque eu sempre fiquei sabendo que os captadores oficiais dos grandes clubes mundiais, eles não vão nas escolas. Vão no morro. Vão lá. Vão pro morro. E aí eu só não sabia como que eu podia ir. Aí eu consegui, através de um cara que é olheiro do Grêmio no Rio, ele conseguiu, a gente subiu. Eu quando cheguei lá, eu fiquei abismado. Eu vi o olheiro do Manchester United, do Liverpool, do Manchester City, do Barcelona, do Real Madrid.
E eu falei, não entendo que esse cara... Tudo com, os jogos eram tudo com meninos até 15 anos. Tu só pode fazer isso se tu levar a família. E eles falam, não tem problema, a gente leva a família, leva todo mundo para lá. Por isso que muitos jogadores às vezes aparecem num clube grande da Europa e a gente não vai dar Não onde agora, sair, né? Não aparece, tu não sabe quem é, né? Nunca ouviu falar. Não, Fazem e isso. eles Já vão saíram daqui. nessa faixa Sim, etária nessa que tu faixa tá etária. falando aí, Até né? para depois ter como é que eu vou dizer assim, tu tá com a família, tu já te acostuma porque tu tá com a tua família, né? Porque é muito antigamente o atleta saía com 20, ele não saía a menos de 20 anos, 22 anos. Eu talvez tenha sido jogador Mais jovem. mais velho a sair velho. para a Europa. Eu já saí com quase 30 anos. Nossa. Ah, tu foi Ele veterano mesmo. foi. Hoje com não muito leva. Não. Hoje não foi. vai. Nem na Levando época. De 12, 15? Mas nem na época não se levava nessa Era faixa 20 e etária de poucos idade. anos, Era né? 20 e poucos anos que se levava. E aí, voltando nessa tua pergunta, eu acho que tem que haver um consenso entre o clube, a família e a CBF e a FIFA. Tem que haver um consenso. Porque eu vejo os clubes, por exemplo, desde que eu estava ali no Grêmio ali, o Grêmio perdeu 300 jogadores fora do normal por chegar no final do contrato e aí o empresário disse assim, não, eu não quero renovar. E acabou, não tem papo. E acabou, saiu de graça. Então o clube formador, que é o Grêmio, vai ficar com uma faixa assim e o resto vai tudo para o empresário e a família. Se o empresário deixar, se é um empresário que queira sacanear a família, sacaneia a família também. E voltando, esse lance que eu descrevi no início do programa, do que tu pegou a bola lá na tua área e foi até a outra área, tu tem ele bem vivo na tua cabeça e foi o lance que mais te marcou? Qual foi o lance que mais te marcou, assim, que tu te lembra da tua carreira? Eu tenho ele aqui no celular. Tu como jogador, assim. Eu tenho o lance aqui. Tem. Tá Não, aqui, e tá os guardado gols, comigo. os gols, que tu era um zagueiro goleador. Eu tenho assim, o Anchieta é o que me ganha nos dois quesitos na história do Grêmio como zagueiro, né? Em número de gol e número de partida. O Anchieta tem 421 e eu 417. Ele tem 22 gols e eu tenho 17 gols. Nós somos os zagueiros que mais jogaram. Eu fiz todo esse monte de jogos em 5 anos como profissional. 5 anos? 5 Então, anos. vem cá, então, tu não te contundia. Eu tive lesão de joelho, de menisco, mas questão física não. Não, e cartão também não levava. Não, muito difícil. Tu vê. E por isso que sim, jogava sempre. Agora os caras jogam uma, depois desaparece, volta daí a 5 jogos. Mas se falando desse lance, assim, ó, quando o Maza o Maza sempre era o cara que saía jogando comigo. Quando o Maza me deu a bola e eu fui indo, ninguém veio, principalmente os atacantes do Internacional, não vieram em mim. E aí eu vi que o meio do Internacional estava muito aberto. Quando eu vi, eu tô de frente com o Sandro Becker. Tô muito maior que ele. Ganhei a dividida dele e aí tô na frente do Maisena. Se eu faço aquele gol, eu já tinha sido vendido. Eu fui vendido na quinta-feira de noite. Acertei meu contrato na sexta. E eu quis jogar o Grenal. Aí eu tive que fazer um seguro. Se eu tivesse feito aquele gol, eu ia sair do campo. Porque eu morava do lado do Olímpico. Eu era cansado de sair, terminava o jogo, às vezes nem tirava o fardamento, saía no meio da torcida. Saía do meio da torcida direto pra casa. Eu tomava banho em casa. Eu tomava banho em casa. E aí eu falei, no intervalo, eu cheguei pro Evaristo e falei, professor, eu ia sair do campo. E ele falou assim pra mim, não era tu que ia sair, eu ia te tirar. Se tu tivesse feito o gol, eu ia te tirar de campo. Tu ia sair nos Mas foi assim, ó, pra mim, pessoalmente, como pessoa, foi horrível o jogo. Explique-se melhor. Porque é uma coisa assim, é uma ligação que vem desde 15, 16 anos. E aí tu sabe que aquele Final cordão de umbilical que tu tá cortando, sabe que é definitivo.
15, então tu ficou 15 anos no Grêmio. 15. Tá, mas no profissional tu entrou com 5, 18. Aí tu ficou quantos anos no Fiquei profissional? até os 29 anos e meio. 11, 12 anos. Tá, quantos títulos tu ganhou no Grêmio? Eu tenho 6 regional direto, Uhum. de 85 a 90. Uma Copa do Brasil e o Supercampeão Brasileiro, que foi nos dado o troféu agora. A Copa do Brasil que tu tem a De 89, a primeira. Edinho e Luiz Eduardo, eu me lembro dele aquecendo Com o na minha Claudião. frente, assim, no livro. Claudião de Itália. Essa decisão qual é? Aquela Contra o esporte. Com o Sport com o Recife. Sport Recife. Primeira Copa do Brasil. Primeira Sim, Copa do porque Brasil. tem uma contra o Flamengo, né? Aí é Não, 97. Aquela do Carlos Miguel. É, né? daí é 97. Miguel e João Não, essa Antônio. do esporte foi a primeira Copa do primeira. Brasil. E do tinha, Brasil. e tinha uma coisa do esporte, o Ayrton Lateral esquerdo. tava jogando no Grêmio e foi pro esporte. Foi. Tá, e tu ficou no Grêmio e tu disseste que depois tu foi jogar no Real Valladolid e aí... Voltei Palmeiras, aí Atlético Mineiro eu fui 4 vezes, 4, 5 vezes. Aí que a gente começa a questão de tu pegar teu documento, né? De tu ser livre. Tu é dono, tu faz o contrato do jeito que tu quer, quanto tempo tu quer e tudo é teu. Nada mais é do clube. Então, Sim, naquela o teu época, negócio é entre o outro clube e tua família. a liberdade. Daquele tempo era como uma forma de tu poder ganhar dinheiro. Tá, tu chegou no Palmeiras em que ano? 92. 92, nos dá uma lembrança assim. 91 O primeiro time semestre. base do Palmeiras. Não, naquela estava época. começando, ainda era o Nelson Batista, foi o primeiro, depois já veio o Luxemburgo. Ah, tá. Foi aí que começou, aí entrou o Parmalat, daí Sim, já o começou. grande Palmeiras, Mas já né? tinha, por exemplo, Evair, César Sampaio, já tinha do Marangon. Nossa. Não, já time estavam bom. formando um time bom. Já devia ter o Cafu. Não, Cafu não. Cafu não. Tinha um outro, Cafu tinha tava outro, no tinha São outro Paulo. menino, tava no Tava São no São Paulo. Paulo. Cafu Roberto tava no São Paulo. Carlos, Não, Roberto São Paulo Carlos estava tava no no Mogi interior. ainda, estava no interior. Rivaldo. Não, estava no Mogi ainda. Estavam todos no Mogi Mirim. Eles já Depois vieram que no ano eles- seguinte. No ano seguinte foi que eles vieram. Daí deixa eu te contar. Então tu sabe que tu tá cortando esse cordão umbilical. Tu sabe que aquilo ali é definitivo. Tu não volta mais. Tu vai ficar a tua história ali e pronto, né? Então, quando tu sente aquele peso, aí tu tá no campo, tu tá jogando. E tu, quando tá jogando, tu não vê a torcida. E naquele dia eu comecei a perceber a torcida, o torcedor. Então, para quem está acostumado com aquilo ali, com o carinho daquelas pessoas, aí tu sabe que a partir daquele momento ali acabou. O torcedor vai te ver, mas vai te ver com outros olhos, de uma outra maneira. Daqui a pouco mais tu vai estar jogando contra aquela camiseta que tu vestiu por muito tempo. Então é uma sensação muito ruim para quem vive isso. Mas graças a Deus, cara, eu acho que aprendi a ser um ser humano que sou hoje, chefe de família, entendeu? Através do Grêmio. E no Nossa. Atlético Mineiro, relembra aí para nós quem era a turma lá. Eu Um peguei time. João Leite, peguei o Kleber, o O Kleber. Edmar, Zagueiraço muito Edmar, Éder Aleixo. Éder Aleixo jogou no Grêmio também, né? Não, peguei. Aí depois já veio uma outra geração, o Dedê, Neguete, Caçapa, que já eram os meninos já que foram para a Europa depois, sabe? Eu fui 4 vezes para lá. Quase 4 vezes. Eu fazia contrato de 6 meses, e aí ia para um outro clube, fazia outro contrato de 6 meses, aí daqui a pouco mais eles me chamavam, eu voltava para lá, ficava mais 6 meses, e assim eu ia indo. Por isso que eu falei para minha esposa e as minhas filhas, ó, quando for parar 1 ano, eu vou deixar vocês no lugar que vocês aproveitem. Porque eu sacanei muito eles. Palmeiras, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, depois Fluminense 2 vezes. Opa! E no Fluminense, lembra para nós assim? Quem era? Deixa eu ver, o Ricardo Pinto, depois o goleiro, que depois a gente jogou no Atlético Paranaense junto. Tinha o Lira, o Lira Branco. Deixa eu ver, finado Ézio, Wagner, Valente.
O Edinho era o treinador. Primeira vez que eu fui para lá, em 93. Centroavante. O Edinho foi a primeira vez que eu fui para lá, ele me convidou. Isso. Qual outro clube? Tive Fluminense, Curitiba, Atlético Paranaense. Subiu o Atlético Paranaense em 95. Ontem. Sábado. Fez 30 anos que a gente subiu com 2 rodadas de antecedência. E deve subir de E novo. o Atlético está na mesma situação agora. E deve subir. Não, já subiu. Já subiu. Agora é ver quem é que vai ser o campeão, ele ou o Curitiba. E o Curitiba vacilou. E da outra vez também foi a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. Os dois disputando. Eu fui para lá e eu montei o time do Atlético através do Levi Coupe. Levi Coupe, eu fui pro Atlético em 95 por causa do Levi. Só que eu falei para ele, Levi, eu vou ficar aqui até o dia que tu ficar. A hora que tu sair, eu saio junto contigo. Saiu junto com o treinador. E ele pegou, como eu já conhecia a nova direção que tinha entrado, quando chegou na metade do campeonato, a gente foi campeão mineiro, a gente estava com... Quem tinha o passe, no meu caso, era que estava 4 meses atrasado de salário. Os funcionários, a gente fazia brincadeira no campo para dar cesta básica para os funcionários. E aí o Levi pegou e foi embora. Aí eu cheguei no outro dia, fui lá, peguei minhas coisas. Aí passou uma semana, ele me liga, quero que tu vai ajudar um amigo meu. Eu falei, pô, já vim aqui e te ajudei. Pô, tu me deixou mal, foi embora. Agora eu vou ter que ir de novo, aonde que é? Atlético Paranaense, estava 22 anos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não pagava ninguém. Era uma draga. E ele falou assim, não, pode ir que o cara que está assumindo lá, o Petralha, vai te pagar. Aí, assim, Levi. Mas eu já estava com 35, né? Aí eu falei para minha esposa, a gente já está perto de casa, né? É um pouco mais... Vamos... O que tu acha? Vamos. E a gente sempre primou muito pela questão do estudo das nossas filhas. Eu tenho 3 filhas. Não tem nenhum menino. Não, 3 meninas. E a gente primou muito pelo estudo delas. Minha esposa é professora, então a gente procurava sempre aonde tivesse... Qualidade. Qualidade. E não na escola particular, mas na escola pública. E Curitiba sempre foi, Sempre foi. Não, Belo Horizonte também é a mesma coisa. Por isso que eu ia seguido para lá. Eu já não estava muito na questão de fazer contratos grandes, aquelas coisas. Não. Passou um certo tempo da minha vida, eu passei já a dar prioridade para minhas filhas. Claro. E daí o negócio foi andando, cara. Foi bem tranquilo. E quando o Levi quando o Petralha me ligou de noite, falei com ele. No outro dia desci em Curitiba. O que eu tinha pedido para ele me pagou em dinheiro vivo. E estava começando o campeonato? Estava montando o time? Não, estava montando o time. Aí ele chegou numa mesa comprida assim. 10 cadeiras aqui, 10 cadeiras aqui. Uma aqui, uma ali. Tinha 3 folhas na minha frente. Vira a primeira folha. Contratar jogador. Eu falei, eu contratar jogador? Ele falou, o Levi falou que tu quer montar o time. Por um lado é bom. Vira outro. Contratar treinador. Pô, eu vou ter que contratar treinador? Presidente, o senhor é o presidente, o senhor que tem que saber qual é o treinador que o senhor quer. O Levi falou que tu vai contratar. Aí eu falei pra ele, só falta agora eu virar essa aqui e tá escrito que eu vou ter que jogar e subir o time. Exatamente. Estava escrito. E aí foi indo, aí eu pegava o contato dos jogadores, eu trouxe 2 do América, esses 2 do América me deram o nome do telefone do Oséias, que estava começando no Uberlândia. Aí já tinha o Paulo Rink. E aí os outros foi um sucesso. E o Paulo Rink. O Paulo Rink também. E aí os outros foram passando. Quando a gente juntou 24 jogadores, mais 24 jogadores de segunda divisão mesmo. Era de segunda, não era de primeira. Batalha. Eu falei, precisamos de um treinador que venha aqui não para querer fazer coisas exorbitantes, né? Um cara com mentalidade muito jovem. Queremos um cara com mentalidade um pouco velha que vai subir.
Que Aí, vai fazer o que tem que ser feito. Feijão com arroz. O bem pragmatismo. Daí chegou no dia nós conversando. Aí eu disse um rapaz do interior de São Paulo: pá, tem um velhinho no interior de São Paulo que já subiu um monte de time. Eu falei: quem? Seu Pepe. O Pepe. O canhão da vila. É isso. Tem o telefone dele? Tenho. Na hora peguei e liguei para ele. E ele Seu aceitou Pepe é assim, sabe? bronca. Posso passar o presidente? Ele pode passar. Liguei pro presidente, passei. No outro dia o seu Pepe estava em Curitiba. E aí ele chegou. Quando eu cheguei, eu chegava cedo morava perto do estádio, era o antigo estádio Atlético, né? O massagista veio para mim: ó, o seu Pepe disse, tá te esperando lá na sala dele. Tá. Cheguei lá, ele sentado, porta aberta. Eu falei: seu Pepe, porta aberta, sua sala tem que estar com a porta fechada. Se apresentamos tudo, ele falou: a partir de hoje, essa sala vai estar sempre aberta para ti. Todo dia que tu chegar aqui, tu chega, vem aqui, nós vamos vamos conversar o que nós vamos fazer, o que pode ser feito e aonde a gente vai fazer. Falei: seu Pepe, isso é o senhor que tem que decidir, o senhor é o treinador, a gente é só jogador de futebol. E uma coisa que eu nunca me esqueci na vida, que ele chegou e disse para mim assim: 2 cabeças pensam melhor que uma. Acertou em cheio no cara. E aí Treinador foi, cara. Que houve. Luiz Eduardo, nós estamos te vendo aqui falar, e tu é um sujeito que tem um tom de voz baixo, fala pausada. Como é que era o Luiz Eduardo, zagueiro dentro de campo, se transformava ou era um zagueiro que também jogava calado e era discreto? Não, eu nunca fui. Eu digo na convivência, porque a gente que está lá na arquibancada, a gente não vê isso, a gente não tem acesso a isso. Como é que é a conversa entre os jogadores e qual é o comportamento, se o cara grita, não grita, porque é um barulho ensurdecedor. Como era o teu comportamento como jogador? Dentro do campo, isso. Dentro do campo. Cara, eu primeiro sempre de fazer amizade com... Eu estudava muito os atacantes com quem eu ia jogar. Porque na época tinha muito jogador fora de série. Vai pegar Romário, vai pegar Bebeto, vai pegar Careca, vai pegar Serginho, vai pegar Edmar, sabe? Muito. Aí tu vinha, por exemplo, chegava aí para o Sul-Americano aqui na Libertadores ou qualquer uma outra competição que tinha aqui, Canidia, Batistuta, entendeu? Eram uns caras que eram fora de série. Então eu procurava estudar, ver o que eles tinham, qual era o ponto forte deles. As características de cada um. Entendeu? E aí quando eu chegava dentro do campo, ó, qual a perna que ele bate, qual a perna que ele gosta de chutar mais. E tudo isso eu estudava. Só que eu sempre falava, quando chegava dentro do campo, eu nunca dei um pontapé, por exemplo, que eu via, se eu fizesse isso, esse cara ia ficar brabo e aí ele ia começar a jogar. Que era o caso que era o caso do Edmundo. O Edmundo, se fosse... Aí ele vinha. Serginho Chulapa, a gente eu ia ver na resenha com ele. Provocou, tava frito. Serginho, uma pra ti, uma pra mim. Aí dentro da área não, aí cada um por si. Tá, por exemplo, o Careca mesmo, teve uma vez que o Careca chegou pra mim e disse assim: pô, Luiz, tu é um cara que tem uma qualidade enorme. Por que tu não sai jogando quando tu joga contra São Paulo pra te aparecer aqui? Eu vou sair jogando contigo, o Silas, o Miller. Quer me ferrar? Aí não. Não tem. E ele querendo que eu saísse jogando. Sai jogando. Mas o comportamento, tu era daí de esbravejar e de coordenar os teus jogadores e brigar com eles? Ou tu era o cara quieto e que era outro que fazia isso? Não, a minha postura dentro do campo sempre foi a questão politizada, respeito. Dentro do vestiário, sim, às vezes eu saía fora do sério. Mas dentro do campo, não. Porque eu acho que a tua transparência de um atleta profissional dentro do campo, porque tu é exemplo para muitas pessoas. Ele tem muitas crianças que às vezes estão te assistindo. Então tu tem que ter uma maneira, tu tem que saber te comportar.
Porque o Luizinho, que tu desse o exemplo, né? O Luizinho Sim. não falava nada dentro de campo, né? Mas era aquele era o grande zagueiro clássico, né? Mas eu nunca ouvi o Luizinho dar um pio dentro de campo. E nem o pontapé em ninguém. O Luizinho. É muito difícil. Eu convivi com o Nelinho na concentração. Depois eu tive a felicidade de conviver com a maioria dos ex-atletas em Belo Horizonte. Todos eles são assim. É diferente de Grêmio e Inter. Aqui Grêmio e Inter é difícil tu se juntar. Quando se junta para fazer alguma coisa, dá confusão. Eu já tive várias vezes que vamos fazer um Grenal para ajudar um outro companheiro. Vai no início, trata o jogo, como é que vai ser o jogo, mas no meio do jogo, aquele trato é desfeito. O time que sai da frente já não quer mais cumprir o que foi tratado. E lá não, cara, lá eles têm uma coisa assim, um cuida do outro, independente de qual clube tu jogou. Isso eu achava bacana, eu ia muito nos eventos com ele, quando estava começando o pessoal lá, eles reuniam às vezes para sanar dúvida ou sanar problema de algum companheiro, mesmo que se fosse da equipe contrária. Isso era uma coisa que eu achava muito bacana. Sabe que eu ouvi isso faz pouquíssimo tempo, Luiz, do Ronaldinho Gaúcho. Que ele falou do tempo dele no Atlético, né? Sim, foi o campeão da Libertadores. E aí ele disse assim, mas eu não posso deixar de falar do América e do Cruzeiro, porque eu sempre fui muito bem tratado pelos jogadores primeiro, pelos dirigentes e também pelos torcedores. Né? Como se ele dissesse assim, era diferente de Porto Alegre, né? Ou do Rio também, que tinha alguma coisa mais, né? Quando ele estava no Flamengo. Mas ele achou sui generis a coisa em Minas Gerais, né? Que ele se dava com todo mundo, né? Ele não era hostilizado pela torcida do Cruzeiro, nem pelos jogadores. Né? Então vem ao encontro do que tu falou. É que o Ronaldinho... tem o Ronaldo fenômeno, mas o nosso Ronaldinho, ele é um fenômeno. É o único jogador que eu vi a torcida do Real Madrid levantar e aplaudir. Mas tu não espera que a torcida do Inter aplaudisse o Ronaldinho, né? Jamais. Então é isso que a gente tá falando. Aqui não tem choro. Quando ele está no auge no Barcelona, né? Eu nunca vi aquilo. Agora, realmente, ele era uma coisa fora da realidade, uma coisa absurda. Ninguém perdoa ele ter dado balãozinho no Dunga. Ele acabou com a onde é que já se viu? Nem o Dunga. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Para humilhar. Gurizinho abusado. Aí perdeu. E te surgiu a oportunidade de voltar pro Grêmio? Surgiu. E aí? Não quisesse, por óbvio, mas por que não? E emendando uma outra pergunta, como tu vê o jogador que retorna? Porque muitas vezes ele não consegue, é muito raro um jogador retornar e manter aquele nível que ele tinha quando sair ou ter aperfeiçoado. Até acontece. Um exemplo que eu vejo no Grêmio é o Edilson, por exemplo, que foi lateral direito da Libertadores. Ele foi se qualificando à medida em que ele foi saindo e voltando. Mas eu não vejo que seja a rotina do que acontece com um ex-jogador que é repatriado. Acho que é o contrário mesmo. Como tu enxerga isso? Eu não sei qual que é o sentimento que eles têm de retorno, entendeu? Eu, quando saí do Grêmio, eu sabia que eu não ia voltar mais. Nem mesmo da minha vontade e nem da própria vontade do clube. Mas o clube foi atrás de mim. Só que eu achei que o meu ciclo com o Grêmio já estava encerrado. E aí eu tive em 94 um convite do Inter. Que tava o Dario Pereira assumiu e o Iton Fritz era o preparador físico. E o Iton me ligou, eu estava no Atlético Mineiro. Tem a possibilidade. E eu falei, cara, tem. Vamos conversar. Aí os irmãos que era um diretor e outro presidente. Aí a gente conversou tudo a respeito. Aí de noite eu conversando com a minha esposa e a minha esposa falou assim, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Tu tem noção do que é? Aqui não é tanto, mas lá
em Porto Alegre, tu tem noção o peso das duas camisetas? Tua vida Teve toda tu vários teve dentro do exemplos. Grêmio. É. E agora tu vai ir pro Internacional, tu pode chegar lá e ir bem, mas daqui a pouco mais tu vai um jogo, vai mal, a torcida já vai te falar. Não, e a hostilidade do outro lado, né? E aí eu pensei, mas aí o Pedro Paulo Zaca na época era o presidente, queria me anunciar, eu falei, presidente, não vai dar não. Aí não vim. Mas foi a segunda vez, quando eu estava em Santa Maria, estava começando, Também o Inter procurou. eu fui fazer um jogo, eu fui para lá e era um treinador. Um Grêmio que ia trazer o Robson para cá. Sim, Robigol. Isso em 83. E aí eu pedi para emprestado para lá. Aí fui emprestado com passe estipulado. Na época daquele monte zero que tinha, né? Botava. E aí a gente jogou. O primeiro treinador saiu, assumiu o Gainete, goleiro do Inter. Sim. Antigremista ao extremo. Não, Ao extremo. Ele não pode ver nada azul, ele não pode ouvir falar em Grêmio. Cara. Aí quando ele chegou, a gente começou, aí passou umas 2 semanas, o Grêmio vai no Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi jogar em Santa Maria. E ele chegou pra mim assim, tu vai jogar. Eu falei, ó, por mim não tem problema nenhum, desde que acerte com o Grêmio. Não, quem te paga o salário é o Inter de Santa Maria. Tá. Me fardei, entrei em campo pro jogo. Quando entrei no campo, o Finado Silverari, que era o supervisor do Grêmio, tu não pode jogar. Eu falei, mas o que eu vou fazer? O treinador me escalou, me botou aqui no campo. Não tem como. Não, mas nós temos um certo de cavaleiro que não sei o quê. Eu falei, então resolvam lá com ele. Resolvo vocês aí, porque... Joguei. Aí desceu, o pessoal tava se preparando de Libertadores, aquelas coisas tudo. Aí desceu o Renato, o Oswaldo, vieram e foram lá. Aí 1-0, gol do Renato, aí eu empatei o jogo no final do jogo. Terminou 1-1. Passa 2 semanas, num feriado, no meio de semana, o Inter vai jogar lá. Mauro Pastor, Mauro Galvão, André Luiz, Dunga, dos Carlos Vinck. O time do Inter era fantástico. Dunga fez 1-0 e eu tava jogando bem, aí aos 46 do segundo tempo, aí o Donga era o outro zagueiro, o Donga Baluz, vai tu na área lá, mas eu vou fazer o que na área agora? 46, não tem nada. Não, mas vai lá. Tem um cara que tem uma foto minha lá em Santa Maria, nunca tentei negociar com ele. Eu tiro mais ou menos quase toda a minha barriga para cima do Pastor e do Galvão. Nossa Senhora. Foi um dos últimos gols que o Benítez tomou. Aí empatamos o jogo, escolhido o melhor em campo. Aí eu tô dando entrevista no campo, chega o treinador do Inter, não lembro o nome dele agora. Pegou pra mim, o garoto não quer, Deus parabéns, não quer ir no ônibus com a gente? Vamos embora. Porque antes era assim, né? Eu já cheguei, tava no eu já Inter. é. Era de Santa Maria, mas já Essa estava é. no Inter. Aí o presidente do Inter de Santa Maria veio, Luiz, é assim, ó. É 5 milhões o teu passe. Eles querem dar 10, que daria 2,5 milhões para ti e 2,5 milhões pro Inter de Santa Maria. Era muito dinheiro. Eu falei, faz na hora. Não vou nem no hotel pegar minhas coisas. Vou embarcar. Já ali mesmo. Aí tá, vamos ver como é que vai fazer, tá, não sei o quê. Vazou a notícia. Aí o Grêmio veio. Aí o presidente ligou pra mim, Luiz, vai pro hotel lá, que aí vamos ver depois como é que a gente vai fazer. Eu falei, tá, tudo bem. Eu mal cheguei no hotel, o rapaz da recepção, tem um senhor que tá ligando pra ti aí a toda hora. Aí deixou o recado a ver se Verardi. Eu entrei no quarto, o telefone tocou. Aí o Finado Verardi. Ô Luiz, parabéns pelo jogo, tá, não sei o quê. O doutor Fábio Koff, que era o presidente, mandou tu pegar as tuas coisas e vir embora. E eu falei, seu Verardi, eu tenho um contrato de 1 ano. Eu já peguei as luvas. E antigamente, mas eu, com as luvas do Inter de Santa Maria, eu comprei 5 apartamentos.
Sim, Como, não como vou é que era- devolver. Como é que era a coisa? Não vou devolver. Não, eu Sim, não vou não devolver. tem como. Aí ele falou, não. Doutor Falcão só mandou tu pegar tuas coisas e vir embora. E não discutir. E ele acerta com o Inter de Santa Maria. Aí liguei pro presidente do Inter de Santa Maria, ele falou, não, Luiz, pode ir. Aí foi. Cara, por uma teta Mas vem que esse cá, homem não, Fiquei não virou... 8 meses atrás do gol, nem treinava. Escondido. Vinha os clubes. Não. Eu entrava em campo, tudo, mas me fardava, fica lá. Vinha os clubes querendo me comprar, Não. querendo emprestar. Não vai. 8 meses. Que coisa, rapaz. Aí Esse cara chegou em poderia ter dezembro, sido o ídolo do Internacional, cara. Chegou em dezembro, eu falei, voltei pro estudo, larguei o futebol. Aí eu comprei esse apartamento, você conhece perto do zoológico, ali em Sapucaia? Tem na beira da faixa. Aí aqueles apartamentos que eu comprei. Aí eu tô na frente do apartamento, assim, um pouco mais chega um carteiro. Pô, sabe nem que mora o Luiz Eduardo? Eu falei, No depende do caso, sobrenome. Aí o Padre Lima, não, sou eu mesmo. Aí, telegrama pra ti. Deu um telegrama, assinei. Abri o telegrama. Uma das secretárias do finado Seu Verade, para mim me apresentar no outro dia no Olímpico. Aí fui lá, primeiro contrato. Tu vê, né, cara? Também o destino Mas- conta Mas ali, né? 8 meses, 8 o cara meses, na cara. geladeira. 8 meses. Mas olha 8 o que meses, é a 8 visão do presidente do... Né? Segurar, cara. Segurar. Vamos lá, não podemos perder esse homem. Segura aí. Ele já não era para mim ter saído, né? É. Mas foi bom, cara, foi bom. Pegou esse Sim, mas Não. tu vê hoje no interior, tu não consegue um contrato desses, né? O que eu acho assim, o futebol no interior tá morrendo, mas hoje já tem jogadores que ganham, vamos botar 10 mil, 20 mil. É que a coisa hoje tá muito caro. Tu tá Não, caro. inflacionou uma coisa, uma inflacionou. barbaridade. Antigamente não era tanto assim. Não, Cara, eu hoje nunca em tive dia- empresário. Eu sempre fiz as minhas coisas Tá, mas eu me diz uma mesmo. coisa, e hoje? Hoje tu falou que tu tá muito ligado nessa questão de captação de jogadores, é isso? Não, eu mexo com isso, não. Não. Não, eu trabalho com base, tenho uma academia daqui da Federação Argentina de Futebol, que ali na Ari Tarragó, que era um time, um projeto que eu montei em Soledade, que era um time lá, e daí a gente foi campeão gaúcho sub-19, e aí no ano seguinte veio a pandemia, daí encerrou, e eu tenho problema com a minha esposa que tem esclerose múltipla, né? Então não podia, tive que vir embora. E daí acabou lá. Daí eles compraram o complexo do Rodrigo Mendes, fizeram uma parceria com a Federação Argentina de Futebol, abriram uma academia e me convidaram. Aí eu falei, vamos embora. Então tu prepara jogadores. Não, na realidade, como é uma academia agora, a gente mais... É uma escola. De que idade a que idade? De 5 a 16 anos. Aí agora estão fazendo um campo de 11 sintético. Aí o ano que vem já vem com a sub-13, sub-15 e sub-17. Já Campeonato Gaúcho já da federação. Já vem com uma outra estrutura. Como é que é o nome da... Lá é a AFA Academia. AFA Academia da... Da Federação isso, de da Futebol Federação Argentina, Associação Que de legal. Futebol Argentino. É bom, usa a filosofia toda da AFA. Toda. Interessante, né? Sempre falaram que é meio desorganizada lá a parte argentina, mas os caras têm tanto jogador bom, cara. Não pode ser Mas tão... a escola, A escola deles é diferente. A escola deles é diferente. É. É uma escola que ele prima. Aqui os clubes nossos aqui primam mais por biotipo, porque a gente quer vender para a Europa, né? O argentino não. O argentino quer o talento. Não importa se ele é Que baixo. se ele antigamente é, era o que é tinha no talento. Brasil. É o que tinha no Brasil. O que mudou, quando eu fui 2 anos atrás, eu estive em Buenos Aires. Aí eu participei num programa na ESPN com o Ruggeri. E ele perguntou para mim, Luiz, o que acabou o nosso futebol sul-americano? Por que acabou? Eu falei para ele, porque nós tentamos implantar uma coisa que não é da nossa cultura, que é a força. Justamente. Que é trocar o jogador de futebol pelo atleta. Né? Entendeu? Nós tiramos isso, o que nós tinha de melhor, a gente tirou dos nossos jogadores. Que é deixar eles com a bola, o improviso, deixa eles improvisar. Acabou o improviso.
Entendeu? O que o Vinícius Júnior faz hoje? Os caras pegaram o Vinícius Júnior, pegaram o Rodrigo, pegaram o Estevão agora. Eles não tiraram o que eles têm de bom. Improvisa. Só botaram a parte tática neles, só isso. Nós não, né? A gente, por exemplo, em 90, quando eu fui para a Espanha, tava todo mundo saindo dos 3 zagueiros, porque eu fui para lá para jogar numa linha de 4, numa linha de 2, de 4 com o Camineiro. Aí o Camineiro estava saindo do Real Madrid, foi para lá. E eles tudo saindo da linha de 3 zagueiros. Em 90 nós estávamos implantando a linha de 3 zagueiros aqui. Sim. Eles saindo e nós entrando. Aí tu tirou, por exemplo, o jogador jogando em campo grande para jogar em campo reduzido. E aí muitos jogadores se perderam nessa época, porque tem muitos jogadores que só sabem jogar em campo. Eu vejo às vezes os meninos que vão lá fazer teste com a gente, e às vezes as pessoas trazem e o menino não consegue jogar em campo porque é campo de 7. Então ele não consegue jogar em campo de 7. Aí eu vou na pessoa que trouxe me cá, o que ele joga? Joga salão? Joga 7? Não, ele só joga campo. Só no Mais grande difícil. espaço. Mais difícil. Bah. E a gente, sabe, o bom disso de tu trabalhar com essas crianças é que assim, tu vê ele quando chega, a sua postura, daqui a pouco mais tu nota se ele tá um pouquinho cheinho, daqui a pouco mais tu vai notando que ele já tá emagrecendo. Aí ele já tá conseguindo fazer jogo. Daqui a pouco mais tu vê o menino que a gente, por experiência própria, vê os pais, né? Aí o menino tá baixo, daqui a pouco mais o menino começa a crescer. E ele começa a ficar... Como é que é? Ele perde a noção do corpo dele. E aí ele começa a se estranhar e ele começa... eu tô pensando em parar. Por que tu tá pensando em parar? Assim, porque eu não tô conseguindo jogar mais. Ele falou que não, espera tu te acostumar com o teu corpo. Exato. Aí a partir do momento que tu te acostumar com o teu corpo, a tua mentalidade, a tua cabeça, tu vai voltar a ser a mesma coisa do que é. Sabe o Alisson, do Grêmio? Sim. O Alisson com 16 anos, ele deu estirão. Sabe aqueles bonecão de Olinda? Era ele dentro do campo. Era ele dentro do campo. Que baita E os, jogador. e os caras falaram assim, Luiz, aonde que foi que a gente errou? Eu falei, em que sentido, cara? Olha lá o Alisson, cara. Esse guri não vai jogar. Tá todo errado, todo descoordenado. Falei, cara, deixa o cérebro dele se acostumar com o corpo. É um baita E jogador. tá aí, cara. Baita jogador. Né? É um menino fantástico. É, Luiz- parece. Eu vi umas entrevistas dele, nossa senhora. A Não, gente, para. infelizmente, está se encaminhando para o fim do programa. Não. Pois é. Uhum. Eu queria que tu nos contasse assim, se tu tem isso, quem foi o maior jogador que jogou contigo e contra ti, e estendo essa pergunta para o zagueiro, exceptuando-se Hugo de Leon. Quem foi o maior zagueiro que tu viu e disse assim, meu Deus do céu, se teve isso. Queria ser esse cara. E em relação ao atacante ou meio campo, que tu também disse, Como diria meu Deus do céu. em termos de atacante, o pior atacante que tu já É o pior. enfrentou. O que te criou pior mais pra ti. problema. Não, o cara Aquele que tu via e dizia, pelo amor de o Deus. cara que eu vejo que sempre foi pra mim, foi muito fora do contexto, foi em todos os quesitos, e não fui só eu que falei isso, Maradona falou dele, Careca. Careca. É absurdo. Antônio, como dizia o Maradona, né? E a inteligência dele era Incrível, era né? duas vezes, ele estava pensando 2 vezes antes da Mas o bola Careca, chegar tu nele. chegou a jogar junto Contra. Contra Contra. o Palmeiras, né? Contra. E Grêmio também. e jogador, sim, eu imaginei isso, porque ele falou e tal, e que jogou no teu time. Quem foi o cara que tu olhou lá de trás e disse assim, pai, esse cara aí Valdo. arrebenta. Valdo. Que, aliás, tem Valdo. muitas histórias com o Lever Coupe também, pelo que eu sei, Sim, né? sim. O Valdo, o Valdo foi um absurdo. E defensor que tu disse assim, meu Deus, esse cara tem isso aqui que eu queria ter. E esse cara aqui é impressionante. Sem ser o De Leon. Sem ser o De Leon. Não, eu vou te dar uma lista de Pá, agora 4 ele ou veio com uma 5. lista. De 4 ou 5. Mauro Galvão, um absurdo. Pinga, um absurdo. Todos foram meus adversários. Aloísio, um absurdo. Moser,
Não tem nem o que falar. Aldair, nem pensar. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, cara, e o Luizinho pra fechar a fase. E o Edinho? Cara, o Edinho a gente não sabe qual que era a posição dele, porque o Edinho jogava em qualquer uma posição, jogava de lateral esquerdo, jogava de lateral direito, jogava de volante. Ele, quando a gente jogou junto... Era um baita jogador. Quando a gente jogou junto aqui, o que eu via nele, cara? Eu via nele uma questão de liderança, cara. Ele era um cara que falava muito, ele era um cara que cantava o jogo. Sabe, ele a ponto de às vezes chegar o treinador e falar assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele chegar e dizer assim, quem sabe a gente vamos repensar no que ele falou. Ele não chegava e dizia assim, não vamos fazer isso aí. Ele falava, não, vamos repensar no que ele falou. Daqui a pouco mais a gente faz isso aí, mais um pouquinho mais para trás, mais conservador, essas coisas todas. Ele já era nesse ponto assim, ele já era dentro do campo. Já, ele era muito pensava muito na frente. Mas o primeiro dia que ele chegou aí, eu me estourei com ele. Então para encerrar vai ter que contar essa história. Me colocaram aí ao final de sua verdade, Luiz, como ele chegou, tá chegando, aí vocês vão concentrar junto até para vocês se conhecerem. Eu falei, não quero conhecer o Edinho, senhor. Aí fomos o Edinho voltando da Europa, com as coisas tudo. Copa de 86. Chegamos, e eu concentração, eu não consigo dormir. Não conseguia dormir. Eu ficava vendo televisão a noite inteira, tirava um cochilo, quando eu via a televisão de novo, eu tirava outro cochilo. Então, geralmente, o Valdo ficava comigo, ou daqui a pouco mais uns guri que já estavam acostumados comigo. E aquele dia o Severade botou o Edinho. 10 horas da noite, ele, na televisão. E eu falei, e aí, meu? Não, vamos dormir, porque na Europa, não sei o quê. E eu falei, não, eu não durmo, pode ligar a televisão. Não, porque não sei o quê, eu não consigo. Tu não consegue? Peguei a minha mala, meu bolso, aí desci. Fica tu no quarto aí. Eu dormi lá na recepção. Lá tem televisão. Aí daqui a pouco mais, isso é verdade, chegou. O que houve, nego, velho? Não, aquele cara não fica mais. O cara chegou. E aí aí arrumaram outro quarto pra mim. Aí tinha o centroavante do Glória, que era meu amigo. Chegou, aí viemos batendo papo, tudo. Aí eu contei a história. Tive que trocar de quarto com o cara chegou ontem aí, já quer tomar conta e tudo. E eu já tinha aparado umas arestas, porque ele sempre quis ser o capitão, né? E aí os caras não tinham coragem de falar pro Cristóvão. E aí vieram falar comigo, tu se dá bem com o Cristóvão, não sei o quê. O cara quer abraçadeira, não sei o quê. Aí eu falei, não tem problema. Daí eu fui falar com o Cristóvão, mas o Cristóvão já estava sabendo da história, já tinha uns. Aí eu falei, não, Luiz, pode dar a abraçadeira pra ele, não tem problema nenhum. Falei, tá. Aí falei pro Zé Cláudio, deu problema lá no coisa, não sei o que. Deixa comigo. Vai mexer com o meu irmão? Vai não. Eu falei, ô Zé, vê o que tu vai fazer, meu. Não, só vou dar um sustinho nele. Aí eu falei, eu vou falar pro Edinho. Ô, meu, abre o olho com aquele negão ali, aquele negão bandido. Aí ele falou pra mim assim, como assim? Eu falei, ele é bandido. Ele vai deixar tu sair jogando umas 2, 3 vezes, ele vai te pegar uma. E o campo do Glória e Vacaria nas lateral assim, era essas pedrinhas, né? Na terceira que o Edinho chegou, ele jogou. O Edinho levantou toda a renda do lado assim. Falei, te avisei. Aí o Zé Cláudio chegou assim, nós estamos conversando, né, Edinho? Zé Cláudio, vai mexer com o meu irmão pra te ver. Aí o Edinho, então foi tu que falou isso pra ele. Na chegada, ainda bem que deu tudo certo lá, né? Meus queridos amigos e amigas, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um Sala de Prescrição. Doutor Riso, para variar, um baita programa. Nossa senhora, né? Principalmente porque a gente não precisou falar dos dois times atuais, né? Dos dois grandes clubes. Porque tem rodada agora, né? Tem rodada agora, então vamos ver o que vai acontecer. Deixa quieto, né? Para ver como é que fica. Mas é uma satisfação, Luiz. Nossa, as histórias, cara, se a gente imaginasse metade, né? Esse cara poderia ter sido ídolo do Inter, velho. Né? Pô, como é que nós perdemos essa, né? E
Em off, depois fiquei sabendo que eu assisti ele quando o São José subiu da segundona para a primeira lá contra o Esportivo lá em Bento, né? Que eu tinha o primo, que é o Herbert Matos, que era lateral do São José e jogou com o Luiz, né? Então, é uma satisfação, Luiz, te ouvir essas histórias, te conhecer pessoalmente, né? Agradeço a vocês a oportunidade e esperamos que os dois clubes aqui, né? Os dois clubes não, os dois times respeitem os dois clubes, né? E Boa. A gente consiga Boa. Ficar na primeira Grande divisão. frase, hein? Que os dois times respeitem os dois clubes. Que são dois clubes gigantes e a gente sabe que não merece estar nessa situação, né? A gente vê exaltarem Mirassol, né? Qual é a história do Mirassol, com todo respeito, né? Bragantino e etc. Nós temos aqui 2 campeões mundiais passando por essa vergonha, né? Que a gente está passando hoje. Né? E ver o time do Grêmio, os torcedores às vezes tirando onda com os colorados, né? Mas Por eu, favor. como gremista, te É o digo, Roto acho que falando não dá do- para fazer isso atualmente. Do né? rasgado. O rasgado falando do Roto. Tá bravo. Né? Eu não sei o que houve ali. Não vai dar. E eu não sei aquilo que o Luiz Eduardo falou, umas coisas. Tem umas coisas que só acontecem em Porto Alegre, tem umas coisas que só acontecem em Grêmio Internacional. Chimango e Maragato. Mas só acontece aqui. Por exemplo, no Grêmio, tu mesmo falasse, quantos e quantos jogadores jamais jogaram no Grêmio? Eram da base do Grêmio e foram embora antes, né? E aqui tem umas coisinhas, uns nhenhenhé, uns mimimi, que só tem aqui, né? Vamos torcer que mude isso, né? Essa mentalidade nossa que olha, aqui em Porto Alegre é complicado de jogar futebol. Bom, meu caríssimo Luiz Eduardo, meu ídolo, quero passar que protagonizou um dos lances mais lindos que eu vi em Grenal, abri o programa comentando sobre isso. Passo a tuas mãos uma lembrancinha singela do sindicato, preparada com muito carinho pela nossa produtora Cláudia Fleury, lembrando sempre da nossa diretora de comunicação e marketing, a Milena Scholler, e o nosso presidente, Marcelo Matias, sem o qual não teríamos o canal do Simers e não poderíamos ter tido a tua presença. Muitíssimo obrigado, foi um prazerzaço te conhecer pessoalmente. E eu que agradeço pelo convite, pela forma de como fui recebido, como foi tratado aqui através de vocês. E me sinto muito honrado de ter participado desse programa aqui. Estou sempre à disposição, quando quiser, vai ser sempre um prazer contar essas histórias para vocês. História aqui, cara. Como é bom a gente estar do lado de um ídolo, né? Nossa, nem se fala. E o nosso agradecimento maior, claro, sempre lembrando, é para vocês que estão aí nos dando esses minutos das suas vidas, nos dando essa audiência, fazendo o canal do Simers crescer. Beijo no coração, boa semana e voltamos na semana que vem com mais um Sala de Prescrição. Muito bom, Luiz. Tem uma...